Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Papai se trancou em seu bunker no início de 2020. Ele disse que o mundo estava prestes a acabar e, quando não acreditamos nele, ele nos disse para acordarmos. Estava chovendo naquele dia. Lembro-me de me concentrar na água batendo nas vidraças, enquanto minha irmã tentava fazer meu pai mudar de ideia. Eu sabia que não adiantava. Ele era teimoso demais para ouvir alguém, exceto, talvez, o Donald Trump. A OMS acabara de declarar que a Covid-19 empurrou o mundo para uma pandemia. Papai queria que nos juntássemos a ele e, quando lhe dissemos não, ele disse que tínhamos passado por uma lavagem cerebral. Ele comprou o terreno antes de eu nascer, somente por causa das instalações militares dilapidadas que o acompanhavam. Foi abandonado em algum momento dos anos 60, eu acho. Minha irmã esteve lá desde o início, mesmo antes de a obsessão de papai afastar a mamãe. É difícil para mim imaginar como ele era naquela época. Mamãe diz que ele era um cavalheiro, mas eles se casaram jovens e uma pessoa pode mudar muito durante esses anos. E o papai também. Tudo que me lembro dele na infância são os filmes de semana no bunker, constantemente renovando e estocando com tudo que ele precisaria para sobreviver lá. Não conseguimos detê-lo. Ele não era o melhor pai, nem mesmo um bom pai, mas foi triste vê-lo partir mesmo assim. Ele estava entusiasmado, embora pensasse que a civilização estava prestes a entrar em colapso. Acho que isso acontece quando você passa toda a sua vida adulta se preparando. Tivemos que montar um rádio antigo para manter contato com ele. Ele não confiava em telefones celulares, não tínhamos notícias dele com frequência, apenas uma vez por mês. Às vezes menos. A última vez que ele entrou em contato pelo rádio, ele disse que havia encontrado uma porta escondida. Ele ia ver onde isso dava. O que foi há 3 meses atrás. Você acha que ele tá bem? A minha irmã disse. Ele não estava bem de saúde. Eu disse a ela. Sentamos no carro, indo ver como ele estava, atravessando a onda de calor. O rádio dele pode ter quebrado, eu disse. Não vamos presumir o pior. Mas eu também me senti preocupado. Havia algo estranho naquela porta escondida e no tom dele quando a mencionou. Não me agradou. Mas talvez tenha sido apenas o calor e o deserto sem fim ao nosso redor que pregaram peças em minha mente. Eu realmente não sabia dizer. Estava escuro quando chegamos. A caminhonete do papai estava onde ele a havia deixado, sob uma lona que soprava com o vento frio e carregado de areia. Acendemos nossas lanternas e caminhamos até o penhasco acima do bunker. A porta de aço foi feita para resistir a uma explosão nuclear. Felizmente, eu possuía a única chave reserva que existia. Antes de usá-la, bati na porta com toda a força que pude e gritei por papai. Fiquei preocupado que ele nos confundisse com intrusos e atirasse em nós. Se ele estivesse confuso e no escuro, era uma possibilidade real. Bati novamente e gritei a plenos pulmões. Pai, você tá aí? Sou eu, Josh. A Evelyn também tá aqui. Eu não acho que ele vai ouvir você, disse Evelyn. Eu balancei a cabeça. Pai, eu vou abrir a porta agora, tá? Eu tinha 17 anos na última vez que estive aqui. Naquela época, seriam os muçulmanos que acabariam com a civilização como a conhecíamos. Antes disso, eram os russos. Agora era a China. Sempre havia algo ameaçando sua amada liberdade, mas ele nunca foi verdadeiramente livre. Minha irmã colocou a mão no meu pulso quando eu estava prestes a destrancar a porta. Sabe, ela disse, talvez a gente devia só ligar para a polícia. Afinal, ele... Não, eu disse.
Ele vai acabar brigando com eles. Pode acontecer até pior. Destranquei a porta pesada. Um cheiro rançoso escapou da escuridão lá dentro. Era o odor da morte. Eu reconheci isso quando o papai tentou e acabou fracassando em aprender a caçar e deixar uma carcaça de rena apodrecer na propriedade por semanas. Minha irmã já havia parado de visitá-lo naquela época. Não contei a ela o que o cheiro me lembrava. Ela cobriu o nariz com a camisa. Descemos as escadas em espiral e rangia a cada passo que dávamos, quase como se estivesse prestes a desmoronar. Tentei o interruptor de luz na parte inferior. O clique ecoou pelo longo corredor que levava à sala de estar. E nada aconteceu. Percebi que as baterias que ele carregava com uma velha bicicleta ergométrica estavam descarregadas. Isso significava que ele provavelmente também estava morto. O gerador pode estar quebrado, eu disse. Mas talvez você devesse esperar aqui atrás, tá? Só para garantir, sabe? Apontei minha lanterna para minha frente. A luz estava fraca demais para chegar ao fim do corredor. No caminho para cá, eu me senti pronto. Fiquei triste, o tipo de tristeza vazia que você sente após a morte de um pai que nunca foi bom. Mas não me preocupei. Agora, por outro lado, enquanto olhava para o corredor escuro por onde eu corria quando criança, eu estava com medo. O medo me lembrou de como meus terrores noturnos de infância costumavam começar. Eles sempre se aproximavam de mim na escuridão, cresciam com as sombras grotescas no teto do meu quarto. Eu não vou deixar você entrar aí sozinho, disse Evelyn. Nós vamos juntos. Entramos na escuridão. O mau cheiro se intensificava a cada passo que dávamos, assim como meu batimento cardíaco. Fiquei feliz por minha irmã não ter ficado para trás. O bunker parecia muito menor do que eu lembrava, muito mais apertado. A assimetria entre minhas memórias e a realidade fazia com que tudo parecesse estranho, como se o bunker fosse apenas um modelo da coisa real. Mas não era. Eu tinha apenas crescido. A bandeira confederada nos cumprimentou no final do corredor. Estava pendurada na parede de concreto. Parecia pálida à luz da lanterna, quase como um fantasma. E claro, em muitos aspectos, era um fantasma de muito tempo atrás. Ou talvez um cadáver trazido de volta à vida. Uma abominação. Isso me lembrou do papai mais do que qualquer outra coisa. Você tem que estar realmente confuso para elogiar a liberdade tanto quanto o papai e pendurar esse símbolo de menor liberdade no mundo na sua parede, disse Evelyn. Ele queria tanto proteger a sua liberdade que construiu uma prisão para si mesmo. Retirei a luz da bandeira, deixando apenas escuridão. Pode apostar que ele estava realmente confuso. Entramos na câmara principal. Estava cheio de lixo e bagunça. Latas vazias, tanto de comida quanto de cerveja, estavam espalhadas pelo chão pegajoso. Tivemos que dar passos largos para não pisar no lixo. Isso é estranho. Evelyn apontou a lanterna para a pequena mesa de jantar. Olha, meu cabelo se arrepiou na nuca antes mesmo de eu perceber o que ela queria dizer. A mesa estava posta para 3 pessoas. Fiquei um momento sem dizer nada, tentando processar o que estava vendo, e justamente quando ia falar, minha irmã interrompeu. Quem diabo estava aqui com ele? Eu não sei. Comecei. Quer dizer, ele pode ter deixado os pratos velhos na mesa e... O som de algo caindo no chão veio de uma das outras salas do bunker. Apontei minha luz em sua direção, mas não consegui ver o que a fazia. Pai? Eu gritei. Sou eu, Josh. Você tá aí? Nenhuma resposta. Eu tô com medo, sussurrou Evelyn. Algo não tá certo. Eu apenas ouvi vagamente o que ela disse. Meu foco estava em outra coisa. Algo na parede do outro lado da sala. Isso não deveria estar lá. Caminhei lentamente em direção a ele. Deve ter sido sobre isso que ele falou no rádio. Papai havia arrancado uma camada de concreto, por algum motivo, e descoberto uma porta de metal enferrujada atrás dele. Estava entreaberta.
Uma brisa morna e bolorenta saiu dela. Minha irmã se aproximou de mim enquanto eu cuidadosamente abria a porta com a parte de trás da minha lanterna. Senti meu coração na garganta. Eu podia ouvir minha irmã implorando para irmos embora, quase chorando, mas eu precisava saber o que havia por trás daquela porta. Era imperativo entender o que havia acontecido aqui. Eu precisava saber. Eu precisava de um encerramento. Que merda... Evelyn olhou por cima do meu ombro. Por que isso tá aqui? Atrás da porta havia uma sala do tamanho de um armário de vassouras. Não tinha nada de notável, exceto por um buraco circular no meio do chão. Apontei minha luz para ele, mas não consegui ver o fundo. Assim como pensei que era grande o suficiente para uma pessoa, minha irmã disse: "Você acha que ele caiu?" Gotas de suor da minha testa caíram no buraco. Fiquei tonto e recuei, com medo de cair lá dentro. Minha irmã pegou uma lata cheia de feijão podre e jogou no buraco. A lata bateu nas paredes enquanto saltava de um lado para o outro. O som desapareceu até que não pudemos mais ouvi-lo. Não havia indicação de que ele tocasse o fundo. Estendi minha mão e segurei acima da abertura. "Tá quente", eu disse. O ar tá quente." "Talvez ele tenha caído." Evelyn recuou, quase como se estivesse convencida. "Podemos, por favor, sair daqui?" Ela pegou meu braço. "Podemos voltar com a polícia. Por favor, Josh." "Não estava escuro quando o papai encontrou isso", eu disse. "Ele teria visto o buraco." "Josh, por favor, só me dá um momento para pensar." Caminhei em direção ao corredor que levava aos outros quartos, esperando desesperadamente encontrá-lo. Por alguma razão, era importante para mim vê-lo, para poder sair sem pensar. Eu precisava saber que ele estava realmente morto. "Eu só quero..." Parei, depois de acidentalmente apontar a lanterna para o chão, no meio do corredor, revelando um par de pés. Eu acho que encontrei o corpo." Eu corri até o corpo. "Espera!" Evelyn gritou e me seguiu relutantemente para evitar ficar sozinha. Não era o papai, e eu gritei ao perceber. Minha mente não conseguia compreender o que eu tinha acabado de ver. Eu me virei e tentei fugir, agindo completamente por instinto, e colidi com a minha irmã. Ela me agarrou, me manteve imóvel e, ao olhar para trás, para o cadáver no chão, começou a chorar, enquanto suas mãos tremiam incontrolavelmente em meus ombros. "Meu Deus", ela disse. Como isso é possível? É você." Olha, vamos dar o fora daqui", eu disse. "Anda, vamos logo." Não havia nada que pudesse explicar isso, e quanto mais minha mente tentava, movendo-se em um ciclo interminável, o pavor crescia dentro de mim. Só tive um vislumbre do corpo antes de entrar em pânico, mas minha irmã estava certa. O rosto meio podre era igual ao meu, com um buraco de bala no meio da testa. Nós cambaleamos pela sala de estar, derrubando cadeiras e chutando latas por todo lado, e quando estávamos prestes a sair da bagunça, uma voz familiar ecoou pelo corredor do qual havíamos acabado de escapar. "Josh?" Era o papai. Nós dois paramos no meio do caminho. É você, Josh?" "Pai?" Eu gritei de volta. "Que porra é essa que tá acontecendo aqui?" "Não se preocupa." Parecia que ele estava do outro lado do bunker, possivelmente dentro do depósito. "Eu matei o filho da puta. Coloquei uma bala bem entre os olhos dele." "Sai daí!" eu gritei. A gente tem que sair daqui. Não é seguro." Apenas silêncio. "Tem alguma coisa errada", disse Evelyn. "Eu não acho... Peraí. Pai!" eu gritei. "Anda, vamos!" Eu não consigo me mexer", papai disse. "Eu tô preso debaixo de uma prateleira. Eu vou precisar da sua ajuda, filho." Virei-me para minha irmã. "Volta para cima. Eu vou tirar aquele velho maluco de lá. Vamos estar bem atrás de você, tá bom?"
Josh, pensa. Evelyn implorou. Você acha que ele está preso debaixo de uma prateleira? Eu deveria ter ouvido, mas mesmo depois do que acabamos de ver, eu simplesmente não conseguia sequer considerar algo tão estranho quanto o que minha irmã estava sugerindo. Era simplesmente muito rebuscado, muito inacreditável. Para penetrar todas as minhas camadas de suposições sobre a realidade, não poderia ser. Simplesmente não poderia. Por isso, corri de volta para o corredor, gritando para minha irmã voltar à superfície e esperar por nós lá. Eu tô indo, pai. Eu apenas diminuí a velocidade para passar cuidadosamente por cima do cadáver que tinha o meu rosto. Talvez, pensei, tenha sido apenas uma coincidência. Um ladrão que, por acaso, se parecia comigo. Afinal, o rosto começou a apodrecer. Obviamente, não era eu. Eu me senti um idiota e quase me convenci de que era apenas meu medo de infância de que o escuro voltasse à vida aqui embaixo. E então, quando eu estava prestes a passar pelo pequeno banheiro de compostagem que ficava dentro de uma pequena sala, no final do corredor, parei. Arrepios se espalharam por todo o meu corpo, me paralisando. Papai, sentado no vaso sanitário. Sua arma ainda estava pendurada no dedo do gatilho e seu cérebro estava espalhado na parede atrás dele. Ele estava com o seu diário no colo, coberto de sangue. Josh, papai gritou da escuridão. Você vai me ajudar? Eu fiquei congelado no lugar, tanto pelo medo quanto pela confusão, incapaz de tomar qualquer decisão. Vamos, Josh. Papai continuou gritando. Eu preciso da sua ajuda, filho. A minha mente estava acelerada. Não havia como saber quem era quem. Quando ouvi a voz do meu pai gritando por socorro enquanto observava seu cadáver, nada além de terror absoluto vibrou dentro de mim. Lentamente, peguei o diário que estava no colo do meu pai e o agarrei, esperando que pudesse esclarecer a situação. Eu estava prestes a abri-lo quando minha irmã gritou. Corri de volta, dessa vez saltando sobre o corpo do meu sósia, e a encontrei olhando para algo no canto da câmara principal. Eu disse para você... Eu falei, mas mudei de ideia. Você tá bem? O que aconteceu? Ali, Sim, eu tô... Largado no canto, estava seu corpo nu e morto. Sua cabeça estava torcida de tal forma que seu pescoço estava quebrado. Tem alguma coisa muito macabra acontecendo aqui, eu disse. Papai deu um tiro na cabeça. Há muito tempo, pelo que parece. E ainda assim continua gritando por socorro. Vamos, a gente tem que voltar pro carro. Agora. Saímos do bunker o mais rápido que pudemos, deixando o que ainda estava vivo lá embaixo, gritando por socorro. Minha irmã insistiu em ficar na minha casa por alguns dias. Eu não me importava de tê-la por perto. Compartilhamos uma experiência com a qual ninguém mais se identificava e precisávamos um do outro para superar o trauma. Levei um dia para criar coragem para abrir o diário do papai. Tudo começou com suas habituais teorias de conspiração malucas. Passei por eles. No final, ele fez apenas pequenas anotações. Eu encontrei uma porta escondida, poço fundo, possivelmente os restos de algum antigo projeto obscuro. Evelyn e Josh me acordaram. É uma visita surpresa. Não os ouvi entrar. Isso é estranho. Eu jantei com eles. Algo parece errado. Não são eles. Eles tentaram me transformar e então... alguma coisa... Essa parte estava ilegível. Deus me ajude. Não são eles. Eu atirei no filho da puta bem no meio dos olhos. Eu tô escondido no banheiro agora. Essa provavelmente será minha última entrada. Que Deus nos perdoe. Arrepios percorreram minha espinha quando li a última entrada na página encharcada de sangue. Nunca consegui encontrar o outro. Ela ainda está por aí em algum lugar. Só me resta uma bala. Não vou permitir que ela faça essa coisa horrível comigo. Me perdoe. A minha irmã está cozinhando há horas. Ela acabou de me chamar da cozinha. Josh,
Vem aqui. Eu quero te mostrar uma coisa.